Olá, seja muito bem-vindo você aqui que nos acompanha no canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje a nossa convidada aqui do Café com Política é a deputada federal Dandara, do PT. Deputada, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Letícia, é uma alegria. Deputada, para a gente começar a nossa conversa, primeiro eu queria perguntar como que a senhora tem avaliado os rumos do PT em Minas. Na disputa estadual, o partido ficou ali um pouco manchado depois da gestão do Fernando Pimentel. Qual que é a discussão que está se tendo no partido hoje para poder reerguer o PT? Olha, o PT ampliou sua bancada na última eleição, tanto federal quanto estadual. Nós saímos de 8 federais para 10, de 10 estaduais para 12. O presidente Lula ganhou também em Minas Gerais. Nós conseguimos retomar prefeituras importantes, elegemos mais vereadores, então nós estamos vindo numa crescente no nosso estado. Claro que para disputar o governo de Minas, nós temos que ter uma tática. Eu ia perguntar justamente para disputar isso. O governo de Minas, nós precisamos de ter uma tática, uma estratégia, e acho que o PT tem feito isso muito bem, compondo com o campo que constrói hoje a base do governo do presidente Lula. Pois é, a senhora falou sobre isso ali do executivo. O PT cresceu em algumas outras vertentes, como a senhora mencionou, mas no executivo não conseguiu, né? E a gente vê até o próprio presidente Lula falando de talvez uma composição ali, seja com Rodrigo Pacheco. Queria perguntar, na avaliação da senhora, a senhora para 2026, a senhora defende o quê? Uma candidatura própria do PT ou uma composição? Aquilo que o PT disputou cresceu, Letícia. Nós disputamos prefeituras importantes e ampliamos. Nós estamos hoje em 2 grandes prefeituras de Minas Gerais, Contagem e também de Juiz de Fora. Nós estamos na presidência da República, então o executivo que a gente priorizou deu certo. Eu acho que o PT hoje, o maior partido de esquerda da América Latina, é um partido muito importante no cenário político brasileiro e está habilitado em Minas Gerais a disputar qualquer eleição. A gente tem algumas críticas de alguns membros do próprio PT, de algumas tendências do PT, de que o partido precisa se posicionar mais contundente ali no campo da esquerda, que tem se mostrado ali mais um partido de centro, esquecer um pouco da sua origem. Queria perguntar como que a senhora avalia esse cenário, essas críticas? Eu sou de esquerda, o PT também é de esquerda, nós somos um partido que tem, desde a sua fundação, pilares que estruturam muito bem a sua atuação. Nós defendemos o combate às desigualdades, o combate às opressões, a geração de mais oportunidades, também avançar em direitos para a classe trabalhadora, transformando assim a nossa realidade. Nós somos o partido que tirou o Brasil do mapa da fome e da pobreza, que elevou o poder de consumo, que garantiu que mais pessoas pudessem entrar na universidade. Eu mesma sou fruto dessas políticas. Eu entrei no curso de pedagogia da UF por cotas, fiz mestrado na UFMG, e eu sei o tanto que as políticas públicas são importantes para transformar a nossa realidade. Isso tudo é fruto de uma política acertada que o PT vem conduzindo no nosso país. Mas nós sabemos também que nesse momento, para derrotar o fascismo, que é a nossa principal estratégia nesse momento, nós precisamos de uma aliança de todo o campo democrático, de quem defende as instituições, de quem acredita na importância da nossa Constituição. Nós estamos ampliando e fortalecendo a base do presidente Lula em Minas Gerais. Deputada, falando um pouco das eleições do diretório do PT, que vai acontecer agora no meio do ano, queria que a senhora explicasse como que surgiu o nome da senhora para poder ser uma dessas chapas ali que vai concorrer à presidência do diretório em Minas Gerais. Até então, o nome da senhora não estava sendo discutido. Como que surgiu o nome da senhora? Como que foram feitas essas articulações? Olha, o campo que eu construo optou por fazer primeiro um debate político. Onde o nosso partido está? Para onde nós queremos que ele vá? Quais são os nossos objetivos? Quais são os desafios de um partido político hoje no nosso país? E, obviamente, que a renovação política, a capacidade de se conectar com os desafios do século XXI, com o novo mundo do trabalho, as novas formas de organização política, se apresentaram enquanto um grande desafio. E aí nós decidimos pelo meu nome. Foi um processo natural, um processo construído a muitas mãos e coletivizado, onde o debate
de para onde vamos precedeu o debate de quem vai ser. Acho que isso politiza e faz um processo realmente que fortalece a eleição e a disputa. A senhora é uma das candidatas, a gente tem outros candidatos ali que vai disputar essa eleição para o diretório. Queria perguntar a avaliação da senhora, se isso na verdade não fragiliza o partido ali, ter várias tendências, várias divergências, assim, já indo para uma eleição do diretório estadual. Pelo contrário, isso fortalece, Letícia, porque o PT ele nasce de uma diversidade muito grande. Nós nascemos nas igrejas, nas favelas, nas universidades, nas redações de jornal, nós nascemos na periferia, nos movimentos sociais, nascemos de coletivos que se organizavam no campo, na cidade. Essa diversidade toda não virou uma coisa só. O PT assegura o direito estatutário de se organizar a partir de um pensamento, de uma linha, de ideias, para a divergência também não ser no campo pessoal. Então, as tendências partidárias, as correntes ideológicas que nós temos hoje no nosso partido, fortalecem o debate. O PT é amplo, é diverso e é plural. Por isso, nós temos agora 5 candidaturas à presidência e acho que isso vai também levar a mais qualidade para os debates, vai trazer uma diversidade de atores que antes a gente não tinha também a presença, vai diversificar o processo eleitoral. Eu conto hoje com o apoio dos mais diversos segmentos dentro do PT. Nós temos o apoio do grupo do Reginaldo Lopes, uma parcela importante da CNB, o apoio do grupo da Tribo, do Miguel Ângelo, do Durval Ângelo, de uma grande liderança nossa que é o Magno, a prefeita Marília de Contagem também está com a gente. Então, são vários setores dentro do PT que hoje apoiam essa nossa candidatura para uma renovação e conectados cada vez mais com o futuro do partido. E a senhora acredita que tem espaço para composição ali com outros candidatos até o fim dessa disputa ali da eleição do diretório? Sem dúvida nenhuma, estou totalmente aberta para essa construção, tenho dialogado já e acho que a gente tem tudo para sair desse processo com um crescimento político para o nosso partido muito importante. E como dá para poder adiantar como que estão essas conversas ali? A gente estava conversando, a senhora falou que tem dialogado, né? A construção da candidatura da senhora foi construída a base ali do diálogo. Como que tá esses diálogos, essas conversas ali com os outros concorrentes? Olha, a inscrição de candidaturas foi sexta-feira e a eleição vai ser só em julho. Então nós temos aí ainda 7 semanas para seguir dialogando e construindo. Enquanto isso, eu vou rodar toda Minas Gerais, vou nos 4 cantos do nosso estado, construir propostas, projeto, assumir e firmar compromisso de fortalecer o PT na base, o PT na luta, o PT que não abaixa a cabeça e não foge de jeito nenhum das suas responsabilidades. Ia perguntar isso, quais vão ser as estratégias da senhora ali até o dia da eleição e o que a candidatura da senhora ali difere das demais? Olha, eu quero assumir mais uma vez o compromisso com todos os petistas da gente ter um partido que fortalece as instâncias partidárias. Mandatos são importantes, mas mandatos vêm, mandatos vão e o nosso partido, graças a Deus, a nossa luta continua. São 46 anos de história do PT, então ter um diretório forte, ter instâncias partidárias fortes, vai ser um grande objetivo nosso. Também nós vamos reforçar muito o processo de formação política. Eu quero construir uma grande escola de quadros, um grande time de formuladores para o nosso partido ter cada vez mais um grupo de lideranças capazes de ocupar todos os espaços e estar mais nos processos de decisão. Nós também vamos montar uma rede de comunicadores para a gente conseguir atuar contra essa disseminação de fake news e desinformação que a extrema-direita tem feito, em especial em Minas Gerais. Nós também vamos construir uma articulação para ter cada vez mais fortalecido o nosso campo da base do governo Lula com um calendário eleitoral. Nós não vamos ser um partido que vai panfletar só para pedir voto. O PT panfleta para fazer luta, para conversar com as pessoas. A nossa ideia é fortalecer o PT nas ruas e também nas redes. Para isso,
Nós vamos lançar um manifesto ainda essa semana. Nós vamos começar a rodar a partir desse próximo final de semana. Triângulo é esse final de semana agora. Vamos na Zona da Mata. Daqui até julho, todas as regiões de Minas eu faço questão de visitar. O nosso movimento vai ser ir do interior para a capital. A força do PT na base. Eu sou de Uberlândia, a segunda cidade de Minas Gerais, e sei o tanto que é importante ouvir e fortalecer o interior de Minas. Deputada, a senhora falou ali da importância ali de ter lideranças, formar lideranças, da presença ali do PT nas redes sociais. A senhora acha que o PT parou ali um pouco no tempo, principalmente quando a gente vê ali da direita dominando ali as redes sociais, e se a senhora acha que o PT não fez lideranças para poder, inclusive, substituir ali o presidente Lula? Oi, eu tô aqui. Sou uma nova liderança do PT. Fui eleita vereadora mais votada em 2020, fui eleita deputada federal em 2022, fui candidata a prefeita em 2024, agora sou candidata a presidente estadual do partido. Eu sou a prova de que a renovação política no PT está sendo feita. Nós temos muitos quadros, jovens, mulheres, negros, gente das mais diversas atuações que vêm de segmentos diferentes, atuando e construindo a transformação que a nossa sociedade precisa através do PT, que o PT é um instrumento para transformar a realidade, acabar com a desigualdade, construir mais direitos. Então, essa renovação política está, de fato, acontecendo na prática. Sobre as redes sociais, é difícil a gente entrar num jogo com aqueles tênisinho conga, enquanto o nosso adversário está jogando com um tênis de última geração, com alto poder de amortecimento, o melhor uniforme, treina nos melhores campos e tem o melhor treinador, a melhor equipe técnica. As regras do jogo não são as mesmas, porque o algoritmo não funciona do mesmo jeito para todo mundo, nem shampoo de bebê é neutro, quem dirá as redes sociais. Então, há uma desigualdade muito grande, porque os próprios donos das plataformas hoje no Brasil e do mundo, na verdade, estão alinhadas com a política da extrema-direita. Prova disso é que o Musk está lá no governo do Trump, né? Toda a alta cúpula da Meta, do Google, participou da posse também do Trump nos Estados Unidos. Então, a forma de entrega não é a mesma. E nós não conseguimos avançar no nosso país em mecanismos de regulamentar e responsabilizar a disseminação de fake news. Nós produzimos bons conteúdos, temos muitos comunicadores e temos hoje gente atuando até de forma voluntária, espontânea, porque acredita no poder da comunicação para transformar a realidade. O que eu quero fazer como presidenta é poder juntar esses comunicadores, influenciadores de esquerda que nós temos hoje em Minas Gerais e construir ação conjunta, construir estratégia. Nós temos que conseguir desmontar essa rede de fake news e apresentar o que de fato está acontecendo com o Brasil e com o povo brasileiro. Deputada, a senhora falou ali da questão de regulação das redes sociais. Que tipo de regulação, o que a senhora defende nesse sentido? Eu defendo que as plataformas sejam responsabilizadas por disseminar conteúdos que não são verdadeiros. Eu defendo que discursos de ódio não sejam naturalizados como mera opinião da pessoa. Liberdade de expressão é uma coisa, mas liberdade de expressão não é liberdade para cometer crimes. Nós defendemos que esse processo de automatização também seja regulamentado, porque há disparos em massa no WhatsApp e que hoje acontecem livremente, disseminam desinformação com uma facilidade muito grande, usando tecnologias que também não são regulamentadas. Da mesma forma, o uso de inteligência artificial. Eu quero acreditar que a inteligência artificial está vindo para melhorar a nossa vida, inclusive com avanços muito importantes na saúde, na medicina, no mundo do trabalho. Eu acho que a inteligência artificial tem que ser uma aliada para desenvolver cada vez mais a humanidade, o bem viver das pessoas. Mas não pode ser utilizada da mesma forma para desinformação, uma escalada de preconceito, de ódio desenfreada nas redes sociais.
Deputada, Minas Gerais, falando um pouco de eleição, Minas Gerais se mostrou ali nas últimas eleições que continua sendo um estado-chave, né? Em 2022, o presidente Lula ganhou aqui em Minas Gerais por uma margem pequena, mas ele ganhou. Qual que vai ser o papel do PT mineiro, principalmente ali na eleição do presidente, numa eventual reeleição do presidente Lula? A regra é simples: ganhou em Minas, ganhou no Brasil. E nós vamos ampliar a eleição do presidente Lula em Minas Gerais para fortalecer a sua reeleição no Brasil. Nós estamos trabalhando já com setores, segmentos diferentes, não é à toa que nós crescemos nas eleições de 2024, elegemos mais prefeituras, mais vereadores, e esse crescimento nosso vai fortalecer também a eleição de 26. Deputada, em Minas Gerais, a gente falou um pouco disso, mas eu queria voltar. A senhora acredita ali que tem espaço para o partido ter uma candidatura própria? O PT está hoje habilitado a disputar qualquer eleição que ele quiser, porque é um partido consolidado, um partido referenciado, o partido mais lembrado pelo povo brasileiro é o PT. Mas é claro que a nossa composição tem sido hoje para construir uma aliança. O presidente Lula já disse que ele apoia o nome do Rodrigo Pacheco e nós também. Ia perguntar isso, desse apoio ali ao senador Rodrigo Pacheco, ele ainda até então não sinalizou nada em relação a esse sentido. Já tem algum plano B? O PT trabalha com lideranças que têm construído e feito a diferença. Quadros nós temos. Não vai ser por falta de nome que o PT vai deixar de disputar qualquer coisa, tá? Nós temos hoje a prefeita de Contagem, Marília Campos, a prefeita mais bem avaliada nossa do Brasil, que foi reeleita com uma votação extraordinária, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, reeleita, muito bem avaliada. Nós temos o deputado federal Reginaldo Lopes, que há muitas eleições é o federal mais votado da nossa bancada. Então, quadros e lideranças para disputar a eleição, nós temos demais. Hoje o PT está mais, então, para uma composição, talvez? O PT está compondo e construindo com a base do presidente Lula. Queria perguntar, em 2022, o PT também não disputou ali uma vaga para o Senado. Em 2026, a senhora acredita que é possível ali haver novamente uma eleição de membros do PT para poder disputar esse cargo? E se sim, quem seria? Em 2022, o PT compôs uma aliança com o PSD que resultou em vitórias muito importantes para nós. Elegemos o presidente Lula e demos a vitória para o Lula em Minas Gerais. Nós ampliamos a bancada federal de 8 para 10 deputados, ampliamos a bancada estadual de 10 para 12 deputados. Então, nós estamos também credenciados a disputar qualquer eleição, já que nós temos um histórico de uma construção muito consolidada. Como eu disse, eu acho que esses 3 nomes, da Marília, da Margarida, do Reginaldo, são ótimos nomes, tanto para governo, para vice-governo, para o Senado, mas não vai ser uma estratégia separada, né, Letícia? Nós vamos ter uma estratégia conjunta enquanto partido. A gente faz composição para pensar aqui na cabeça do governo é tal partido, então o vice é de tal, então o Senado são 2 vagas, uma é nossa, então vai ter uma composição com a base do governo do presidente Lula. Já dá para poder falar, assim, a prioridade do partido? Está sendo estudado, mas a prioridade vai ser o quê? É compor a vice? É disputar a vaga do Senado nessa composição? O que é a prioridade do PT ali em Minas Gerais? Em qual desses cargos? Letícia, a prioridade vai ser definida a muitas mãos. Depois que passar esse processo de eleição interna no PT, nós vamos estabelecer o nosso calendário de debates eleitorais e também construir com esses partidos os acordos. Deputada, a senhora é de Uberlândia, que é uma região onde a gente vê uma influência muito forte, principalmente ali da direita. Queria perguntar para a senhora se a senhora acredita que tem espaço ali para o crescimento da esquerda nessa região ali do Triângulo.
Eu não acho que o Triângulo seja uma região de direita. É claro que o agronegócio tem um poder e uma influência muito grande, mas é uma região que tem um desenvolvimento, também um pensamento progressista considerável. Prova disso é que na eleição de 2024 para a Prefeitura de Uberlândia, que é a segunda cidade de Minas Gerais, eu fiquei em segundo lugar e fizemos um processo muito politizado na eleição, apresentando soluções para os problemas. Eu acho que o povo brasileiro está querendo hoje é saber quem vai de fato atuar para melhorar a sua vida. E o PT tem proposta, tem projeto, tem programa para isso. Elegemos mais vereadores na região, elegemos mais um prefeito na região, então nós estamos ampliando também no Triângulo e como eu venho de lá, sem dúvida nenhuma, na nossa presidência vai ser uma grande prioridade fortalecer o PT no Triângulo, Pontal e Alto Paranaíba. E a senhora tem a vontade de disputar novamente a Prefeitura de Uberlândia? Calma que é muita eleição. Vamos vencer essa no PT primeiro, ajudar a colocar os PTs municipais, o PT estadual, nessa trilha do futuro, olhando para frente, vencendo também alguns desafios. E 2028 a gente debate e constrói coletivamente. Eu nunca fui, sabe, Letícia, candidata de mim mesma, da minha cabeça, da minha vontade. Eu construo um projeto coletivo, eu penso junto para onde vamos, como vamos e qual é o papel que a gente tem que cumprir nesse momento. É nessa força coletiva que a nossa construção política avança. Deputada, só para a gente finalizar, a senhora falou que 2028 ainda está um pouco longe, mas e 2026, reeleição? Quais são os planos da senhora? Eu venho candidata a deputada federal o ano que vem novamente, estamos trabalhando também para essa reeleição, ampliando as bases do mandato, atuando por cada vez mais regiões de Minas Gerais. Aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, eu presido a Comissão da Amazônia, Povos Originários e Comunidades Tradicionais, tenho atuado bastante na pauta ambiental e também na defesa dos povos indígenas, dos povos quilombolas. Eu fui relatora da nova lei de cotas, componho a Comissão de Educação, que é uma comissão muito importante também para a gente. Já fui vice-líder da nossa bancada, faço parte do SEDES, que é o Centro de Estudos e Debates Estratégicos aqui da Câmara dos Deputados. Sou autora do projeto de lei que foi aprovado agora recentemente na Câmara e está no Senado, que cria o Dia Nacional do Congado, do Reinado. Também sou autora do projeto Não é Não, Mulheres Seguras, que cria um protocolo para bares, estabelecimentos de entretenimento, estabelecimentos como bares, restaurantes, se prepararem para lidar com relação ao assédio, à violência contra a mulher. Também estou atuando junto às universidades, institutos federais, para garantir e assegurar orçamento para que a gente possa funcionar e funcionar bem, com qualidade. Acabei de apresentar em parceria com reitores de todo o Brasil o projeto que reajusta o orçamento das universidades e institutos federais todo ano, pelo menos de acordo com a inflação. Então, eu estou atuando no partido, mas o meu trabalho como deputada federal aqui em Brasília não para e eu sigo fortalecendo um pé dentro, um pé fora, um pé no plenário, um pé no barro, um pé na comissão e outro pé na base. Deputada, obrigada por estar aqui com a gente hoje, sempre muito bem-vinda a voltar aqui mais vezes, falando de PT, do mandato, sobre todos esses temas. Obrigada, é uma alegria. Quem quiser acompanhar um pouco mais, nossas redes sociais são todas Toda Andara, TO da Andara, e nós estamos sempre 100% online e na luta. Obrigada, deputada. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.